estudantes do programa Mais Aprendizagem, o nosso PMA. Tudo bem com vocês? Vamos estudar um pouquinho? Vamos lá? Quais são os objetivos da nossa aula, professora? Nós vamos ler textos informativos sobre a pandemia da Covid-19, vamos localizar informações explícitas no texto e vamos inferir informações implícitas no texto. Professor, eu não entendo muito bem o que é inferir informações implícitas. Bom, vamos lá. Nós temos que saber o significado de inferir. Inferir significa lançar mão de um conhecimento que eu tive, no passado, para que eu possa entender o que está acontecendo agora. Então, a importância que tem tudo o que você já viveu na escola, que você aprendeu na escola, que você aprendeu na vida, aprendeu por aí, para que você, ao ler uma palavra, ver uma imagem, enfim, você consiga dar sentido àquilo ali. Então, isso é inferir informação. Implícita é aquela informação que está escondida, mas que você, por meio do teu conhecimento, você consegue compreender aquilo, ok? Temos uma pessoa da família que está com Covid-19 e recupera-se aqui em casa. Qual é o protocolo para a limpeza de tudo que ela toca? Tem um protocolo específico? Tem. Vamos conhecer? Recomendações sanitárias. Se a professora perguntar para você o que é sanitário, você sabe me dizer de onde que vem a palavra sanitário? Sanitário é de saúde, então recomendações de saúde e recomendações da saúde. Objetos que a pessoa contaminada toca, circulação de ar, isolamento dos demais, ou seja, nós trataremos de objetos que a pessoa contaminada toca, tá certo? Importante em vermelho, chamando a nossa atenção. Então veja, interpretar texto, pessoal, tem que saber até o que significa cada cor. Nós temos uma palavra em caixa alta e em vermelho, significa que isso aqui não pode, de jeito nenhum, deixar passar. Não compartilhar objetos com o paciente. Ah, a pessoa tomou água, eu vou tomar no mesmo copo. Nem pensar em compartilhar os objetos. Inclusive, nós vamos ver aqui na sequência da aula como é que tem que ser esses objetos aí. É preciso separar pratos, talheres, copos, etc., para o uso exclusivo da pessoa contaminada. Ou seja, tem alguém contaminado em casa? Já separa o seu pratinho, já separa o seu talher, já separa o seu copo, já separa a sua toalha, tudinho. Depois do paciente usá-los, outra pessoa deve usar luvas descartáveis para lavá-los, com detergente e água. Se possível, quente. Ah, mas não tem água quente. Aqui está dizendo se possível. Você pode lavar com água fria, tá? Água e detergente. Depois de fazer isso, a pessoa que lavou a louça deve lavar bem as mãos com sabonete por pelo menos 20 segundos. Pelo menos. Ou seja, você pode lavar em 25 segundos? Sim. Você pode lavar por 19 segundos? Não, O protocolo está dizendo isso. A limpeza dos objetos usados. Pratos, talheres, a pessoa infectada deve usar os próprios pratos, talheres, copos. Já falamos na tela anterior, aqui está mostrando a imagem. Se você visse essa imagem antes da tela anterior, você consegue identificar e ler nessa imagem que tem que ser lavado com luva? Que nós temos aqui, nós não estamos vendo aqui muitos talheres, nós estamos vendo aqui um garfo e uma faca, ou seja, são os talheres da pessoa infectada. Está sendo lavado com luva, está sendo usado sabão, porque tem espuminha aqui, então tá. Para lavá-los é preciso usar luvas, detergente e água quente e esfregar com cuidado as mãos ao terminar. Ah, eu usei luva, lavei as minhas mãos com a luva ao final do meu trabalho, então agora é só descalçar as luvas e pronto? Não, você vai lavar a sua mão com cuidado.
E as roupas e os lençóis, como é que tem que ser? Primeiro, não sacuda a roupa suja do paciente. Sacudir, pessoal, o que é sacudir? Você sabe o que é sacudir? Sacudir é bater, pessoal. A gente não usa muito a expressão sacudir, né? A gente usa bater, mas sacudir é bater. E é melhor manuseá-la usando luvas, ou seja, você vai tocar na roupa do paciente contaminado com Covid, use luvas. Agora, esse X vermelho em cima quer dizer o quê nessa ilustração? Se eu não souber, não consigo interpretar. Está dizendo que não é para fazer isso aqui, pegar a roupa do paciente e sacudir, né? Quanto às suas roupas, quanto aos seus lençóis, lençóis de quem, professora? Do paciente, roupa suja e lençóis do paciente. É preciso manuseá-los com luvas, sempre usando máscaras e nunca sacudi-los. Eles podem ser lavados em água quente com a roupa dos demais membros da casa. Pode sim, água quente. Devendo ser secos em máquina de secar em temperatura quente, se possível. Se possível. Ah, professora, mas como é que eu vou fazer? Eu não tenho máquina de lavar, eu não tenho máquina de secar. Não tem problema. Você lava a roupa do paciente separado. Você faz lá a tua água quente, enfim, roupa separada. E a estende no varal também separadinho. Não vamos ter problema com isso. O importante é, tem máquina de lavar que tem água quente? Faz lá com água quente. Tem máquina de secar? Bota na temperatura quente. Não tem? Vai dar outro jeito, com os devidos cuidados sempre, tá? Tá. Ao terminar, é sempre necessário lavar as mãos. Olha a higiene das mãos. Fez o serviço, você estava de luva. Terminou o serviço, lava a sua mão com luva. Lavou bem? Descalça a luva e vai lavar a sua mão. Põe a roupa para lavar em água quente e para secar em uma secadora, se possível. Nós já falamos sobre isso. E ao terminar, lave sempre as mãos cuidadosamente com sabão, né? Atividade 1 para você, tá? Marque V para a afirmação verdadeira ou as afirmações verdadeiras e F para a falsa ou as falsas, já que nós temos 3 aqui. Eu vou dar um tempinho para você ler essa atividade, responder e eu já volto. Respondeu? Conseguiu ler? Ai, professor, não consegui ler tudo. Não tem problema. Não desista de ler nunca. Eu vou te ajudar agora.
É preciso separar pratos, talheres, copos, etc. para o uso exclusivo da pessoa contaminada? Certo, verdadeiro. Depois do paciente usá-los, os objetos, outra pessoa deve usar luvas descartáveis para lavá-los com detergente e água, se possível, quente? Certo, verdadeiro. Depois de lavar a louça do paciente, não é necessário lavar bem as mãos com sabonete? Não, né, gente? Essa é falsa. É até ridícula essa afirmação, né? Para todos nós já sabemos. Atividade 2. Eles, roupas e lençóis, podem ser lavados em água quente com as roupas dos demais membros da casa, devendo ser secos em máquina de secar em temperatura quente, se possível. Como deve ser a lavagem das roupas, lençóis do paciente com Covid-19? Você elabore direitinho essa tua resposta e eu já volto para a gente conferir. Tarefa dada, tarefa cumprida, vamos lá? As roupas e ou lençóis sujos do paciente com Covid podem ser lavados em água quente, juntamente com outras roupas, porém devem ser secos em máquina de secar em temperatura quente. Muito bem. E como varrer os ambientes, professora? Recomenda-se a forma de varredura úmida dos ambientes. Como assim? Com mops, que são esses rodos alternativos aqui, tem aqueles que são acoplados no balde também, que fazem o enxágue ali mesmo, ou rodos e panos de limpeza, esses convencionais aqui. Esse método evita a dispersão de micro-organismos veiculados por meio das partículas de poeira. Por exemplo, você varre a casa, eu sei que se limpa a sua casa, varre a calçada todo dia, inclusive, né? E você, na hora que vai passando a vassoura, você sente que vai levantando uma poeirinha. Para evitar esse levantar da poeira, para evitar esse espalhar esses micro-organismos pela casa, você faz a varredura úmida. Muito bem. Importante, os panos devem ser exclusivos para o uso de cada ambiente. Como assim? Portanto, panos usados na limpeza de banheiros não devem ser usados na limpeza de outros locais da casa, por exemplo. Ainda devem estar sempre limpos e alvejados. Você entendeu? Pano de banheiro, separado. Terminou, deixa o pano para usar lá no banheiro, vai pegar outro pano para limpar a casa. E ao final de tudo isso, lava o pano, deixa limpinho para o próximo momento, ok? É importante higienizar as mãos em álcool gel 70% por 20 segundos. Ou lavar a mão com água e sabonete líquido por 40 segundos,
tá certo? Muito bem. Um quiz para você. Eu vou deixar um tempinho para que você consiga ler, interpretar, fazer a sua marcação e eu já volto. Conseguiu ler tudo nesse tempo? Tá. Não tem problema, fique tranquilo, o tempo é nosso, o importante é a gente não desistir, né? Não desanimar. Leitura o tempo todo, de tudo que cair à minha mão, né? Em relação à limpeza, qual a alternativa não corresponde ao protocolo de segurança? Vejam bem, a palavrinha não ali é o segredo. Aqui não corresponde. A alternativa A, recomenda-se a forma de varredura úmida dos ambientes? Sim. B, os panos devem ser exclusivos para uso em cada ambiente? Sim. Letra C, manter distância mínima de 2 metros entre as camas e colocar barreiras como cortina? Tá, nós não falamos nisso daí. Tá, mas a gente sabe por outras vias que isso é uma medida de segurança. Sim. E a letra D, é fundamental lavar as mãos com água e sabonete e passar álcool gel 70%. Então, professora, eu sinceramente não achei resposta. Parece que todas elas são protocolo de segurança, pois não. Olha bem, nós temos nesta última alternativa a letrinha, a conjunção E. Nós vamos lavar as mãos com álcool, com água e sabão e passar gel. O protocolo não diz isso. O protocolo diz, ou você limpa suas mãos com álcool gel por 20 segundos, ou você lava a mão com água e sabonete por 40 segundos. Portanto, este Ezinho aqui modifica toda a interpretação, portanto, essa é a alternativa que não corresponde ao protocolo de segurança, ok? Atividade 3 para você. Escreva um texto informativo contendo 2 medidas de segurança quanto à limpeza dos ambientes, quando temos um paciente com Covid-19 em casa. Bom, primeiro o seguinte, um texto informativo, ele precisa ter uma introdução. O nosso leitor, ele precisa saber do que estamos falando. Então, você faz lá uma introduçãozinha, você coloca a situação para o nosso leitor, para o seu leitor, e depois você coloca as informações que você queira e ache importante, ok, pessoal? Eu vou dar um tempinho para você e eu já volto.
Conseguiu? Ah, professora, é muito pouco tempo produzir texto, não é muito fácil, a gente tem que ter tempo, tem que deixar as ideias fluírem. Exatamente. Escrever demanda tempo, demanda empenho, demanda determinação, tá? Então, o que a professora pediu para você fazer? Primeiro, a sua introdução, que se você não conseguiu fazer por inteira a sua introdução, você pode fazer agora na sequência. E na sequência você coloca as informações. Vamos dar uma olhadinha como seria uma introdução? Olha só, uma sugestão aqui, né? O Brasil e o mundo passam por momentos inéditos neste século XXI com a pandemia do coronavírus. O que aconteceu? Eu já contei para o meu leitor o que está acontecendo. Ó. Por isso, houve alterações nos hábitos de higiene e limpeza até então vigentes no mundo todo e também em casa, principalmente quando você tem um paciente em recuperação na residência. Olha só o que foi feito aqui. Falamos da situação mundial, falamos das mudanças dos hábitos de higiene, né? E falamos que, principalmente na casa, né, que tem um paciente com Covid, as coisas mudaram. Olha só, varrer os ambientes passou a ser, e eu coloquei reticências ali para mostrar que agora, eu fiz a introdução e agora vem as medidas, né, de segurança que são importantes quando nós temos um paciente com Covid que está se recuperando em casa, tá certo? Então, na sequência, você continua o seu texto e organiza para que ele fique bem claro, bem, se expresse bem e a pessoa que leia compreenda o que você gostaria de expressar, ok? Pessoal, hoje nós lemos textos informativos sobre alguns cuidados que devemos ter com a limpeza de ambientes e objetos em caso de haver algum paciente com Covid-19 recuperando-se em casa. Pessoal, a nossa aula termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo da prof. Até a próxima aula.